A Antártida, considerada um dos ecossistemas mais extremos e isolados do planeta, sempre funcionou como um termômetro natural das condições ambientais globais. Nos últimos anos, porém, esse termômetro tem dado sinais de alerta cada vez mais fortes. Em 2024, uma equipe de pesquisadores registrou algo incomum: o crescimento acelerado de duas plantas nativas, a erva pilosa antártica e a pérola da Antártida. Esse aumento expressivo não é apenas uma curiosidade científica, é uma evidência direta dos efeitos do aquecimento global. Neste vídeo, vamos analisar esse fenômeno sob a perspectiva ecológica, entender seus riscos, apresentar soluções possíveis e comparar com casos semelhantes em outros ambientes. A reportagem publicada pelo Jornal da USP destaca que a proliferação das duas plantas está diretamente associada ao aumento da temperatura média na Antártida. A professora Mariana Cabral de Oliveira explica que mesmo mudanças pequenas na temperatura têm impactos enormes em ambientes polarizados, onde o clima é extremamente rígido e os organismos são altamente especializados. Essas plantas sempre existiram no continente, mas seu crescimento era lento e limitado. Agora, elas estão se expandindo mais rápido do que o ecossistema consegue acompanhar, e isso é motivo de preocupação. Para entendermos a gravidade do caso, precisamos recorrer à ecologia. Todo ecossistema funciona com base em equilíbrios complexos entre disponibilidade de recursos, competição, interações ecológicas e adaptação das espécies. Na Antártida, o equilíbrio é ainda mais delicado porque apenas 2% do território não está coberto por gelo. A produção de biomassa é extremamente baixa. Poucas espécies conseguem sobreviver. O clima limita a reprodução e o crescimento. Quando o clima aquece, mesmo que um pouco, vários processos ecológicos são alterados. Marca de seleção: aumento da taxa de fotossíntese. Com temperaturas ligeiramente mais altas, as plantas nativas crescem mais rápido. Marca de seleção: diminuição da mortalidade. Menos frio igual a menos restrição igual a espécies antes lentas começam a acelerar processos fisiológicos. Marca de seleção: competição ampliada. Se duas espécies crescem demais, elas passam a consumir recursos limitados, água, nutrientes, luz, prejudicando outras espécies nativas mais sensíveis. Marca de seleção: facilitação para espécies exóticas. Com temperaturas menos rigorosas, espécies não adaptadas ao frio extremo têm maiores chances de sobreviver. Esse conjunto de fatores gera uma reação em cadeia que pode comprometer toda a biodiversidade local. Para facilitar a compreensão, vamos lembrar alguns conceitos importantes: homeostase ecológica, equilíbrio dinâmico que mantém o ecossistema funcionando. Nicho ecológico, conjunto de condições que uma espécie precisa para sobreviver. Competição interespecífica, disputa por recursos entre espécies diferentes. Espécies invasoras, organismos que chegam a um ambiente novo e ameaçam as espécies nativas. Mudanças climáticas, alterações de longo prazo no clima do planeta, causadas principalmente por atividades humanas. Alterações em qualquer uma dessas dimensões podem gerar desequilíbrios profundos. Estudos recentes, como o de Chen et al., 2024, mostram que a mudança climática aumenta a probabilidade de extinções locais e até globais. Na Antártida, os riscos incluem marca de seleção: deslocamento de espécies nativas. As plantas que crescem mais rapidamente passam a ocupar áreas antes equilibradas. Marca de seleção: redução da biodiversidade. Espécies mais lentas ou sensíveis podem desaparecer localmente. Marca de seleção: entrada de espécies invasoras. Isso já é considerado um risco real por pesquisadores como Shedonzewska et al., 2020. Marca de seleção: alterações no ciclo de nutrientes. Com mais vegetação, aumenta a captação de nutrientes do solo, modificando a composição e afetando micro-organismos essenciais. Marca de seleção: mudanças no habitat de animais. A proliferação de plantas pode criar microambientes novos, que alteram rotas de aves, invertebrados e micro-organismos. Essas mudanças podem parecer pequenas, mas em um ecossistema extremamente frágil elas são enormes. A solução proposta pelo nosso grupo é um sistema inovador e ainda não utilizado na Antártida. SMEAC Antarctica, Sistema Multiescalar de Monitoramento e Controle Ecológico Automatizado. Este sistema combinaria
Marca de seleção drones com sensores térmicos. Para monitorar áreas remotas em tempo real. Marca de seleção estações de coleta de dados ecológicos. Para medir temperatura do solo, umidade, nutrientes, biomassa. Marca de seleção inteligência artificial que analisa automaticamente padrões de crescimento e alerta para mudanças anormais. Marca de seleção barreiras biológicas temporárias. Estruturas leves e desmontáveis que impedem a expansão excessiva de determinadas plantas em áreas sensíveis, sem impacto químico ou biológico. Marca de seleção protocolos de manejo eco-seletivo. Controle manual limitado, apenas quando necessário, sem introduzir espécies externas. Esse conjunto de tecnologias permitiria uma reação rápida aos desequilíbrios antes que eles se tornem irreversíveis, tudo isso sem introduzir nenhuma solução biológica nova ou espécie exótica. Um caso que ilustra muito bem a complexidade do manejo ecológico ocorreu no Paraná, no Parque Verde, em Fazenda Rio Grande. Lá, a prefeitura precisou agir para controlar o crescimento excessivo de macrófitas aquáticas, que estavam causando assoreamento e prejudicando toda a dinâmica do lago. A solução escolhida foi o uso de carpas capim e carpas coloridas, que têm funções ecológicas específicas. A carpa capim controla o excesso de plantas, e a carpa colorida ajuda no controle do plâncton. Mas antes da soltura dos peixes, foi necessário medir o pH da água, avaliar a profundidade, verificar o volume disponível, analisar a oxigenação, estudar o impacto ecológico possível. Esse exemplo mostra que qualquer intervenção ecológica exige estudo, monitoramento e responsabilidade. Os casos da Antártida e do Paraná mostram que o manejo ecológico é um processo delicado, que envolve ciência, tecnologia, planejamento e participação da sociedade. Na Antártida, a proliferação das plantas não é apenas um fenômeno isolado, é um alerta global. Ele nos mostra que as mudanças climáticas já estão alterando os ecossistemas mais protegidos e remotos do planeta. Se quisermos proteger a biodiversidade e evitar danos irreversíveis, precisamos agir em duas escalas: local, com monitoramento, pesquisa e manejo. Global, reduzindo as causas do aquecimento global, que são consequência direta das atividades humanas. A Antártida está falando, e o mundo precisa ouvir.